E a gente estava falando da PNAD no início do jornal, porque saiu e trouxe aí dados do mercado de trabalho. E um recado da melhora no desempenho, sempre com um alerta de desaceleração e também de qualificação, exigência para algumas ocupações no campo ou na cidade. Por não ser diferente no campo, eu vou dar um exemplo para vocês, porque nos Estados Unidos há dados do governo que informam que entre março e julho do ano passado, 155 mil pessoas deixaram as áreas rurais. E com a falta da mão de obra, tem robô sendo testado em massa para substituir homem e mulher nas lavouras. Mas será que é assim que funciona no Brasil? Sobre esse assunto, eu vou conversar, claro, com o nosso colunista do CNN Agro, Fernando Rodrigues, que já está entrando aqui com a gente hoje via virtual, né, Fernando? E como eu sempre digo, sexta é dia de tech no CNN Agro e eu já queria dizer para você, além de uma boa tarde, perguntar se a gente vai ver essa substituição de robô nos Estados Unidos acontecer aqui no Brasil também. Boa tarde a todos, boa tarde, Isadora. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos é interessante por conta da política de deportações do Trump, né? Que acelerou esse movimento, fez com que isso se intensificasse. Então, e aí nós tivemos o problema de ter alguns produtos deixados no campo, né? Do lado do Brasil, o que pode acontecer é que a necessidade por economia de insumos, ela traz essa necessidade de aplicação de tecnologia. E esses robôs, eles trazem essa melhora, né, essa eficiência na hora de você utilizar os insumos e o cultivo de proteção na lavoura. Então, a resposta é sim, isso vai se intensificar. E por que vai se intensificar? Porque com o teste em larga escala no mercado americano, isso tende a se espalhar para outros lugares, para outros países, né? A realidade é que a inovação, existe uma lei não escrita na inovação, né, que a tecnologia avança no ritmo que a necessidade permite, né? Então, quando você tem um momento muito confortável, a inovação ela não é acelerada. E quando você tem uma crise aguda, igual esse momento que nós estamos vivendo agora no mercado americano, isso tende a se acelerar e validações acontecem mais rápido, né, Isa? Quando a gente está falando de substituição, fico me perguntando qual tipo de tecnologia poderia ter essa substituição sem causar necessariamente uma perda para sempre do emprego. Na verdade, a tecnologia ela sempre traz mais eficiência para quem trabalha no campo. Não é que vai ter uma substituição. No final do dia, ela vai ajudar o produtor ou o trabalhador a tomar decisões melhores, né? Mais assertivas. Porque a gente sempre fala sobre dados aqui, né? A gente começou o programa falando sobre dados quando eu iniciei como colunista. E o produtor rural, ele sempre trabalhou no campo usando a experiência passada, o feeling, né, o que ele aprendeu com outras gerações, e isso não estava armazenado. Agora nós temos a possibilidade de usar todo esse banco de dados a favor das tomadas de decisões. Então, a robótica, a tecnologia vai fazer com que isso se acelere e nós tenhamos mais banco de dados, ou seja, mais informação para tomar as decisões e para ser mais assertivo no campo. Então, isso que você estava falando agora da produtividade da soja, com mais implemento de tecnologia, isso vai aumentar cada vez mais. E a gente vai conseguir produzir mais com menos área, né? Isso que é o importante. E, Rodrigues, a gente está contando aqui para quem nos acompanha também que você não está no estúdio hoje comigo porque você acaba de voltar de Porto Alegre, chegou de viagem hoje e lá estava tendo um evento, o Salt Summit Brasil 2026. E eu queria perguntar para você como é que foi o evento, o que você enxergou lá que tem tudo a ver com o agro. E o evento é um evento que até o pessoal fala que Porto Alegre vira a capital da inovação, né? Exatamente, Isadora, mais de 20 mil pessoas entre corporações, startups, pessoas vindas de fora do país, mais de 21 delegações estavam presentes. E esse ano em específico foi muito interessante porque eles criaram uma pauta agro lá. Então, no dia 25, inclusive, eu participei de duas plenárias, uma para falar sobre transição bioenergética, né? Acho que todo mundo tem acompanhado aí o crescimento das usinas de etanol de milho. Em 9 anos, a gente já tem 1/4 da produção de etanol do Brasil sendo oriunda da bioenergia do milho, né? Então, isso é super, super importante para a gente. Nós somos um país que está sendo mais beneficiado por conta dessa iniciativa que aconteceu há 50 anos atrás, que foi o Proálcool, e nós temos hoje subsistência de etanol.
Inclusive, 78% da frota brasileira já é uma frota flex, então a gente tem essa flexibilidade para poder usar outros produtos. Então, a gente comentou sobre isso, comentamos também sobre crédito inteligente para o agronegócio, exatamente utilizar o dado para poder prover um crédito melhor para o produtor rural. A gente comentou isso também no passado com a parte da pecuária, né? Que o produtor rural ele é visto como uma amostra e não como um indivíduo, igual nós vemos o CPF de cada pessoa, se ele é um bom pagante ou não, e ele acaba, no final do dia, tendo uma amostragem de taxa também. Então, é super importante a criação e o uso da tecnologia para criar esse banco de dados para a gente poder se diferenciar e ter decisões mais assertivas no campo. Ai, que legal. Muita novidade, então. Eu espero você na sexta-feira que vem, aqui no estúdio, para a gente trazer uma novidade aqui para o nosso pessoal ao vivo. E não vamos contar, vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Tá bom. Maravilha, Isa. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigada, bom fim de semana.